Boa noite, queridos amigos. Vamos dar início a mais um estudo, patrocinado aí pela Fraternidade Espírita Mundo Luz, onde estamos fazendo sistematicamente o estudo dos 15 princípios da doutrina espírita. Desta feita, faremos o tema Espíritos. Rogamos a Deus e Jesus, os mentores da Casa Mundo Luz, que nos inspirem para que possamos fazê-lo da melhor maneira possível. O roteiro nosso de estudos é tratar da origem e natureza do espírito, funcionamento do perispírito, provas de existência e sobrevivência do espírito e progressão dos espíritos. Primeiramente, nós vamos tratar daí da definição do que é espírito. E dentro disso vem uma série de questionamentos. Se espírito é um fantasma, se é uma imagem ilusória, uma visão apavorante, uma alma do outro mundo, um fantasma, uma alma penada, e não é nada disso, né? Espíritos são seres inteligentes criados por Deus, que habitam o universo e podem estar encarnados ou não em algum mundo corpóreo. Qual é a natureza e origem dos espíritos? Deus cria o espírito pela sua vontade, e como faz em relação a tudo no universo. Como Deus jamais deixou de criar, a criação dos espíritos é permanente. Então, nós temos na questão do Livro dos Espíritos, na 80 e 81, a respeito dessa definição. E quando o princípio inteligente atinge a capacidade de utilizar um corpo humano, ele é denominado espírito. Portanto, a origem dos espíritos remonta à criação do princípio espiritual, o qual foi e é gerado por Deus. Então, nós achamos isso no Conhecendo o Espiritismo, do Adenar Novaes. Uma outra pergunta que nós podemos fazer é como eles surgiram, ou seja, como surgiram os espíritos. Tiveram começo e não teremos fim, pois somos imortais. Dentro dessa concepção, nós temos Deus, que é o Criador, o princípio espiritual, o princípio inteligente universal, que é o Espírito, e o princípio material, o fluido universal, o FCU, que é a matéria. Então, temos esse tripé. O princípio inteligente é o elemento primitivo espiritual cuja natureza desconhecemos, é suscetível de desenvolvimento evolutivo. Essa é a característica do Espírito. Deus é o Criador, temos o princípio inteligente, que é o Espírito, e o princípio material, que é utiliza o FCU, que é a matéria. Muito bem. Ainda dentro desses questionamentos, quando e como Deus criou? Deus criou e continua criando sempre, infinitamente. Deus nos criou e em que momento fez? Isso ainda não conseguimos entender, está fora do nosso entendimento intelectual. Então, foge ainda a nossa razão, o nosso conhecimento, como Deus criou. Nós ainda não temos a capacidade de entender essa criação. A matéria constitui obstáculo para o espírito? Não, pois ele é de uma substância diferente da matéria. Não podemos nem comparar. Não compreendemos isso perfeitamente ainda. Mas a matéria não oferece obstáculo. Para os espíritos pouco evoluídos, parece obstáculo, pois tem um corpo espiritual tão denso que, quando estão diante de uma porta que está fechada, parece impossível atravessá-la. Mas, em verdade, eles poderiam passá-la assim. A evolução do princípio inteligente. O princípio inteligente, aliás, o espírito constitui-se numa resultante da evolução do princípio espiritual. Após sucessivas existências em contato com a matéria bruta, que é o mineral, com organismos vegetais e com a complexidade dos corpos animais. Então, aí, o princípio espiritual passando de fase em fase e vai agregar razão, autoconsciência e consciência divina quando ele torna-se espírito.
Enquanto a natureza não material do espírito, lá no livro dos Espíritos, na questão 82, Kardec pergunta: é certo dizer que os espíritos são imateriais? Aí eles respondem: imaterial não é o termo apropriado, incorpóreo seria mais exato. É uma matéria quintessenciada, né, que refere-se ao espírito revestido do perispírito. Sem isso, o espírito nada tem de material. E tão eternizado que não pode ser percebido pelos vossos sentidos. Então, foge, né, a nossa percepção, né, porque por ser um ser imaterial. Né? Então, imaterial não é o termo apropriado, é incorpóreo, seria mais exato. Então, temos o espírito, o perispírito e o corpo, conforme já foi definido aí anteriormente. Qual a destinação do espírito? Uma vez que Deus nos criou, é porque temos uma finalidade, uma função natural, útil na vida universal: viver, aprender e servir. O espírito pré-existe ao corpo. O espírito não foi criado ao mesmo tempo que o corpo. O espírito tem milênios, né? Ou seja, o espírito é imortal, né? Ele pode ser um espírito velho que vai abrigar um corpo material, um corpo novo. Muito bem. União do princípio espiritual e da matéria. Devendo a matéria ser objeto de trabalho do espírito para o desenvolvimento de suas faculdades, é necessário que pudesse atuar sobre ela, por isso veio habitá-la. Deus, em lugar de unir o espírito à pedra rígida, criou para seu uso corpos organizados, flexíveis, capazes de receber todos os impulsos de sua vontade e de se prestar a todos os seus movimentos. Isso nós vamos achar lá na Gênesis, no capítulo 11º, no item 10. Quando começaram os espíritos a se ligarem com a matéria deste mundo? Há muitos milênios. Quando o princípio inteligente se uniu à matéria, também primitiva, ele conseguiu formar as formas mais simples de vida, a espécie inferior. Foi construindo formas mais desenvolvidas até chegar na forma da espécie humana. Nessa trajetória evolutiva, o princípio inteligente começou exercitando as faculdades da irritação até a sensibilidade, da sensibilidade ao instinto, do instinto até a inteligência, e aí alcançamos o grau da humanidade. André Luiz menciona que nós atingimos este grau quando completamos o pensamento contínuo. Os animais já apresentam, às vezes, algum pensamento, mas eles não conseguem manter aquele pensamento contínuo, que é característica de um princípio inteligente. Funcionamento do perispírito. O que é o conceito do perispírito? Então, cada tipo de célula do corpo físico é a imagem da respectiva célula do corpo espiritual. Então, nós dizemos que o perispírito é o molde do corpo físico. Tá? Aí nós temos, né, o que se conhece pelo nome de perispírito, é um conjunto de estruturas semelhantes a corpos que se interpenetram e vão se transformando à medida que o espírito evolui. Quem traz essa definição para a gente também é Adenauer Novaes, né? E nós temos aí esses corpos ao qual se coloca, se interpenetram, né? Nós temos o espírito, o corpo mental, o corpo espiritual, o duplo etérico e o corpo físico. Né? Então, esses 5 corpos se interpenetram. Muito bem. Então, qual que é a natureza desse espírito? A matéria é uma forma, um estado, uma fase de energia, é uma luz coagulada. Tal como a luz, a matéria vibra. Quanto maior a frequência da vibração, menos densa e mais sutil será. Né? Ações e pensamentos que causam emoção repercutem-se e gravam-se no perispírito. Então, pertence à matéria pela sua origem e à espiritualidade pela sua natureza etérea. Né? É muito interessante essa definição. A prova de existência e sobrevivência do espírito. Confirmação científica. Então, conhecendo o espiritismo da Novaes, ele traz para a gente que, em que pese a crença na existência dos espíritos ser antiga, a confirmação científica de sua existência ainda é algo posto sob dúvidas, sendo aceito pelas religiões e alguns sistemas filosóficos. Ainda não é de domínio da maioria das ciências, nem mesmo como objeto de estudo. Ainda dentro das provas de existência e sobrevivência do espírito, Arthur Conan Doyle, né, ele traz para a gente na história do espiritismo, que essas investigações sérias começaram com perguntas do tipo: qual o objetivo de tão estranho movimento naquela época tão especial? As respostas não se fizeram esperar.
para conduzir a humanidade em harmonia e para convencer os céticos da imortalidade da alma. Então, aquele projeto tudo das mesas girantes, aquela movimentação de objetos que existiram outrora, que objetivaram, né, até chegar em Kardec com a codificação da doutrina espírita através do Pentateuco, né? Porque aí as investigações sérias a respeito daqueles movimentos, onde Kardec teve a oportunidade de vivenciar que por detrás de toda aquela movimentação tinha uma inteligência e aquilo precisava ser estudado, ser analisado. Aparições e materializações dos espíritos. As aparições se dão quando o vidente se encontra em estado de vigília e no gozo da plena liberdade de suas faculdades. As materializações ou aparições tangíveis ocorrem quando o espírito comunicante se utiliza do ectoplasma do médium para se fazer visível e tangível. William Crookes foi um dos primeiros experimentadores a trabalhar com fenômenos de materializações. As pesquisas de Crookes. Ele tirou 44 fotos de um espírito materializado. Experimentos com o efeito da luz sobre o ectoplasma e o espírito materializado começou a desfazer-se gradativamente. Então, esse ectoplasma, sob a condição da luz natural, ele se desfaz, né? Então, ele precisa estar sobre uma penumbra para que ele possa se mostrar. Né? O efeito da luz natural, né? Atrapalha toda a questão da fenomenologia. O ectoplasma emana através dos poros do médium, né? Boca, nariz, ouvido, tórax e extremidades. A materialização comprova a existência do perispírito e a sobrevivência do espírito. Né? Interessante. Muito bem. Né? A entrada, porém, dos princípios do espírito como objeto de investigação científica se deu com os trabalhos de Joseph Bexheim, né, pai da parapsicologia, e de Ian Stevenson, da Universidade de Virgínia. Seus trabalhos de repercussão internacional de credibilidade, reconhecida, dentre outros, prestaram essa comprovação dos princípios espíritas. Ele tem um livro denominado 20 casos de reencarnação, né, que é super interessante, que mostra a questão da sobrevivência do espírito. A progressão dos espíritos. Os espíritos podem se classificar em níveis distintos de acordo com seus graus de evolução, aperfeiçoamento e com suas características de personalidade. Quem traz também, né, detalhes em relação a isso é o Adenauer Novaes no seu livro Conhecendo o Espiritismo. Ainda dentro do tema progressão dos espíritos, nós temos que todos temos o mesmo potencial, a mesma destinação da perfeição e passando pelas mesmas condições básicas. Pelo trabalho ao longo do tempo é que cada um desenvolve o seu potencial. Né? E aqui a gente compreende quando se fala que nós nascemos simples ignorantes, todos na mesma condição, mas através do trabalho, né, ao longo do tempo, nós vamos agregando potencial e por isso faz com que nós possamos nos elevar. Né? Todo o destino final nosso é a perfeição, né, e as condições aos quais nos são colocadas são as mesmas para todos os espíritos. Né? Um outro questionamento que se faz: o espírito tem sexo? E eles não têm sexo da forma como entendemos dos órgãos genitais. Não precisam, são os mesmos espíritos que animam os corpos dos homens e das mulheres. O espírito encarna como homem ou mulher segundo o que mais lhe convém. Como é que os espíritos se movimentam? O espírito pode percorrer o espaço com a rapidez do pensamento. Aí nós temos a escala espírita. Lá no livro dos Espíritos, Kardec coloca lá na questão número 100 essa escala. Ele define a escala, né? Espíritos puros atingiram o supremo grau da perfeição, e nós vamos notar que realmente é uma pirâmide, onde a base, né, nós temos aí os espíritos imperfeitos, onde a predominância da matéria sobre o espírito e pela propensão ao mal, são os espíritos batedores, perturbadores, os neutros, soluçados, impuros e levianos. Temos os espíritos bons, né, já na metade, né, da base da pirâmide.
onde nós temos a predominância do espírito sobre matéria e o desejo de praticar o bem. Aí nós temos o espírito superior de sabedoria, de ciência e benévolos. E, no topo da pirâmide, os espíritos puros que atingiram o supremo grau da perfeição. Né? Então, a base da pirâmide ela é muito maior do que a crista, porque onde estão a maior quantidade de espíritos ainda buscando a perfeição. Lá na questão do livro dos Espíritos 540, né, os espíritos que respondem a Kardec ao seu questionamento, onde eles dizem que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o anjo, pois ele mesmo começou pelo átomo. E aí embasa a escala espírita colocada por Kardec, né, onde ele traz na base onde se encontra a maior parte dos espíritos, ainda inferiores, carregando as suas dificuldades, e, à medida que ele se desenvolve, né, essa pirâmide ela vai se afunilando até que todos possam chegar ao último grau, que é ser espírito perfeito, ou seja, ser espíritos puros, aos quais aqueles não mais precisam reencarnar. Né? Então, essa é o que nós tínhamos a trazer a respeito desse item. A gente agradece aí mais uma vez, desejando a todos aí uma ótima noite, que o Mestre Jesus abençoe e nos ilumine em uma próxima oportunidade, se Deus assim o permitir.